Olá, eu sou a Carol. Eu sou a Cris. E eu sou a Fabi. Somos amigas que conversam muito sobre diversos temas e o tempo todo. Não nos baseamos em teorias, conceitos ou dados científicos. Nossos papos são livres e seguem o fluxo do momento. Um dia veio a pergunta: e se as pessoas pudessem ouvir nossos diálogos? Assim nasceu o podcast das três. Não queremos convencer ninguém de nada. Saiba o que você sabe. E sinta-se à vontade na nossa sala. Olá, esse é o podcast das três, segunda temporada, agora com áudio e vídeo. Então a gente vai estar no YouTube com vídeo e áudio no Spotify, podcast das três. O que mais é possível? Olá, meninas, como vocês estão? Estamos bem. Segunda temporada tá animada, não Tá animada, está muito divertido, né? A gente já tá se divertindo antes, né? Tá engraçado aqui olhar pra vocês. Normalmente a gente já tinha nossas posições, né, no outro podcast. E a gente tá aqui. Eu anotei, nos últimos, faz uns 2 meses que a gente não grava, né? Eu anotei algumas coisas interessantes que foram acontecendo. Uma delas não é engraçado quando a gente sempre encontra com a mesma pessoa em vários lugares diferentes? Eu tava outro dia no Einstein, eu fui levar no hospital Albert Einstein, eu fui levar minha filha pra fazer um exame. A hora que eu tô saindo, eu encontrei uma menina que faz meus cursos. Eu achei tão engraçado, eu cumprimentei ela, foi super engraçado. Que eu encontrei ela lá. Eu falo engraçado que é inusitado, sincronicidade, e interessante, que eu poderia não conhecê-la. Seria só uma pessoa que eu ia passar ao lado, né? E aí outro dia eu tava andando numa rua perto da minha casa, e ela tava lá também, andando com o marido. E eu falei, uau, que engraçado, de novo, a mesma pessoa. E aí tava em outro lugar, e eu encontrei com ela de novo. Eu falei, gente, 3 vezes em 2 semanas. Que interessante. E não tem isso, pessoas que você sempre vai encontrando na sua vida. E muitas vezes tem pessoas que são muito parecidas. Vocês percebem isso também? Pessoas que têm, parece, a mesma disposição facial ou energética. Mas eu até falaria mais a facial mesmo, parece a mesma pessoa que você encontra em vários lugares. Quando eu era pequena, eu lembro pequena, quando eu era adolescente, eu estava uma vez em Israel, num kibbutz. Eu lembro que a pessoa que estava no kibbutz, ela tinha a mesma energia e era idêntica a uma outra pessoa que eu encontrei em outra parte de Israel, e depois de novo eu falei, gente, será que deu uma falha no algoritmo? Ou é um espião? Ou é o Agent Smith, sabe, da Matrix, alguém que... e de repente, que era a mesma pessoa, parecia, e tinha o mesmo padrão energético e físico também. Uhum. E isso que eu tava falando, me veio essa energia de que você falou, que você chamou atenção porque você conhecia a pessoa, então você percebeu que era ela. Mas quantas vezes a gente cruza com as mesmas pessoas sem a gente nem saber que tá cruzando com elas, porque você não conhece. Então, você não te chama atenção naquele momento, aquele fato. Então, você pode ter encontrado a mesma pessoa várias vezes, um desconhecido, uma pessoa que é estranha a você, e você encontra sempre. Tinha uma vez, quando eu morava ali no Morumbi, tinha um cara que eu encontrava direto. Era um cara X, sim, e me chamava atenção porque eu encontrava no trânsito, entrava na padaria, entrava no supermercado, até no posto de gasolina, e chegou uma hora que ele olhava pra mim e falava assim, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, até hoje... Tem os emaranhamentos quânticos, né? O André, meu marido, quando a gente morava em Miami, toda vez que ele ia levar ou buscar as crianças da escola, ou ele saía da ilha, que a gente morava numa ilha e tinha umas pontes, ele encontrava um casal de japoneses e o cara ia segurando um guarda-chuva toda vez. E um dia a gente estava andando na praia e os dois passaram do nosso lado. E era uma frequência muito estranha. Eu falei, nossa, André, o que foi isso? E eram essas pessoas. E aí eu faço a pergunta, é um emaranhamento quântico? Tem uma energia, talvez, de uma repetição de dimensão, que a gente fica encontrando essas pessoas até o momento que a gente vai falar um oi, ou algo vai se conectar e a gente vai abrir essa possibilidade para essa interação nessa vida? A gente está caminhando na mesma frequência? Ou separado por frequência, ou tem algo que está levando a gente a um encontro, a um momento que você fala oi, né? Ui, sabe?
Não, você tava falando, eu tô lembrando de que a gente brincava, eu e uma amiga, que falava que fazia parte dos núcleos, sabe? Igual na TV Globo, você fala, você é do núcleo dos protagonistas, você é os núcleos dos funcionários, né? E aí você fica lá no Projac encontrando todo mundo que tá no seu núcleo, né? E aí tava falando da vibração, eu sinto isso também, já aconteceu isso comigo, eu acho que de verdade tem a ver com a frequência e a lição que você tem que aprender, tipo no Truman Show, você não lembra? Que ele saía lá, atravessava sempre a pessoa na mesma hora, e aí você vai mudando a tua frequência, você vai prestando atenção. Eu acho que tem a ver mais com foco, porque quando você tá grávida, você não vê só grávida, quando você tá passando imigrante, você só vê imigrante, porque talvez essas pessoas sempre circularam, mas você começou a prestar atenção em alguma vibração, e aquela pessoa, por estar naquele lugar, ela começa a ficar mais visível, né? Ou ela tá trazendo uma informação, Isso né? aconteceu exatamente agora, que eu vi um post hoje de manhã falando qual foi o filme que mais te impactou e qual foi qual foi o filme que mais te impactou e qual foi o filme que me chamou a atenção que escreveram? Qual? The Truman Show. Ah, jura? E aí eu fui ler os comentários desse, e aí o pessoal falando, não, esse filme é sensacional, pena que muitas pessoas não entenderam a profundidade dele. Olha, que chama atenção hoje, então, a você sincronicidade, isso, né? Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Mas é bem interessante, ó. Eu acho das camadas, das camadas de frequência que você que existem, que você vai saltando. Isso, né? ou dimensões paralelas, né? Que, tem essa coisa que a gente não tem total clareza. A gente conversa muito, nós três, sobre isso. Sobre, existe vidas passadas ou são dimensões que a gente muda ou tá tudo acontecendo, né? Pela física quântica ao mesmo tempo, né? Tudo junto agora, né? O que é realmente? É passado, presente, futuro, que falam que não existe, né? Que isso é só uma realidade que a gente tem aqui na Terra por ter esse espaço entre a gente, né? Como tem um espaço entre eu e você que a gente percebe assim, a gente tem um tempo para chegar no outro lugar. Então tem essa distância que cria, né, o presente, o passado e o futuro. Mas aí tem mais um monte de informação. E eu acho interessante essa coisa que a gente estava falando, que a gente não sabe, então, se é vidas passadas, né? Então, tudo isso a gente está encontrando com essas pessoas porque tem uma sincronia passada, que tem algo pra gente ativar nessa vida, ou simplesmente tem algum emaranhamento, talvez até do passado, que em algum momento nossos corpos se esbarram para fazer talvez uma atualização energética. E tem essa coisa do despertar da consciência, né? Que lembro quando eu comecei o meu processo espiritual, que na época, hoje em dia eu falo que eu trabalho com consciência, né? Que minha vida é consciência. Antigamente eu falava que era espiritual porque por falta até de conhecimento. E naquela época eu lembro que eu estudava sobre os sintomas do despertar. E falava que quando você passa pelos sintomas do despertar, muitos dos seus amigos vão deixar de ser seus amigos. E a gente estava falando hoje isso, né? Antes de entrar para gravar, que eu tô percebendo que eu já percebi, quando começou isso, começou a mudar muito das pessoas que eu me relacionava. Hoje em dia, muita gente que eu não me relaciono há algum tempo voltou. Eu voltei a me relacionar de um outro lugar, só que muita gente que eu estava me relacionando está mudando. E eu percebo que cada vez mais as pessoas com que eu consigo realmente ser recebida como eu sou, tá na mesma frequência que eu, que seria isso que você falou, nesse patamar energético, ou talvez até na mesma dimensão, né? Porque eu acho que toda vez que a gente faz uma mudança, a gente vai mudando de dimensão. Até meus filhos me falaram, mãe, quando a gente morre, o que acontece? Minha filha mais velha, ela falou, mãe, quando a gente morre, a gente nasce em outro lugar, não é? Eu falo, então, parece que a gente vai mudando de dimensão, né? Uma morte é um nascimento, para quem acredita em vida após a morte, né? E como que muitas das pessoas que eu estava lidando muito, que eram pessoas que eram imprescindíveis na minha vida, né? Os chaves, estão mudando também. Eu consigo agora receber elas, o ser delas em totalidade, que antes eu não fazia, que eu consigo receber meu ser numa totalidade, talvez ainda não, mas assim, numa amplitude maior, que quanto mais eu recebo o meu ser e seus pedaços, mais ainda, sabe, eu consigo estar presente comigo em qualquer momento, sem precisar me julgar, reconhecendo a Carol. A Carol é isso, a Carol também é isso, a Carol também é aquilo. Uau, que engraçada, Carol. Eu consigo ver as pessoas assim. E nesse lugar, esse despertar da consciência, esses sintomas, são muitas pessoas que antes eram super importantes na minha vida, elas continuam tendo o lugar delas, eu reconheço elas como elas são, mas eu consigo realmente me sintonizar e ter uma troca maior nas pessoas que estão no mesmo patamar que eu, que seriam vocês, tenho algumas outras amigas que elas estão na mesma busca que eu. Então é interessante isso, né? Como a gente, né,
Que é isso que você falou daquela hora dos núcleos, né? Mas sabe uma outra coisa, só para complementar? Eu acho que dentro da gente, vários setores da gente estão em uma camada e uma vibração diferente. Porque, por exemplo, emocionalmente, ou naquele assunto, talvez você esteja numa... Vamos pensar em hertz. Você está nos 200 hertz. Na outro assunto, você está em 400. No outro, você está em 300. Então, não quer dizer... Talvez tenha um prioritário, um predominante. Mas não quer dizer que a gente, em tudo, está num nível de hertz. Talvez a hora que você atinja... Eu estou supondo, tá? Eu não sei. Mas é como eu percebo, tá? Então, quando você atinge de verdade um nível de hertz acima de tal, 400, de repente, em todas as áreas, você dá uma pulada de camada. E aí você começa a estar nessa faixa vibracional diferente, entendeu? Então, o que eu sinto, talvez essa coisa que você falou de morrer e nascer, a gente morre e nasce em outro lugar, talvez a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo, em cada um desses lugares você está numa faixa, então, para um assunto na tua vida emocional, você está numa faixa de vibração e você está entrando em contato com essas pessoas dessa vibração, só que esse lado seu, ele existe em todas as camadas, então, não é que você morre e nasce, você já existe em outros lugares, você só morreu num. Porque no outro você não precisa nascer, você já é em todos os outros. Não é uma morte em vida, você só deixa de existir naquela camada de vibração. Porque o resto, o resto ainda corpo, continua. Né? O corpo existindo. Ficou aqui nessa realidade, né? Que aí teriam as entidades que não conseguiram ir embora, que ainda estão presas aqui, os seres sem corpo, que estão presos aqui, que eles não conseguiram sair, mas eles estão nessa dimensão ainda, camada. Mas sem corpo. Então, quando morre, sai totalmente da dimensão? Não, necessariamente, só... Se você, na minha percepção, no que eu acesso e estudo e vejo, né, que eu falo, quando eu falo mais com propriedade, é algo que eu estou experimentando, que eu acesso. Eu nunca morri nessa dimensão, o que eu lembre. Provavelmente, sim, milhares de vezes. Mas, nesse momento agora... Mas, quando eu facilito entidades, muitas delas têm um portal aberto. Muitas que morreram recentemente, fica um portal aberto em cima delas que elas podem ir embora. É como se fosse um túnel mesmo. Tipo Ghost. Aquele túnel, tem um túnel pra ir embora, que, né, que deixou o corpo, né? Então, o corpo tá aqui nessa realidade, nessa dimensão, deixou o corpo. Aí, abre esse espaço pra ela sair e passar pra uma próxima, né? Uma próxima, um lugar. E muitos não vão, porque tem apegos materiais, né? A gente já falou disso. Tem apego material, tem... Algo a resolver, tá dopado de remédio, de drogas. Né? Tem algum apego. Tem gente que tem apego pelo filho, quer ficar cuidando do filho, ou da terra, né? Tem ou material ou mesmo, vício, ou financeiro, né? Ou tá muito drogado, ou tá com muito remédio, tá dopado no hospital e não consegue ir embora naquele momento, não tem a consciência requerida para fazer uma escolha de fazer a passagem. E aí se tornam entidades aqui. São seres sem corpo que ficam vagando nessa realidade, né? Nessa dimensão maior. Eu acho que deve ter um espaço dessa dimensão, né? Daqui até aqui é esse espaço. Você pode fazer os... Será que é isso? Pode ser, a Cris adora esse assunto que eu sei. Então, tem alguma coisa assim. Então, tem esse... E aí, em algum momento... Eu facilito bastante a entidade. Hoje em dia, com tanto curso que eu fiz, meu corpo já se tornou isso. Então, eu não preciso fazer mais muita coisa. Elas têm escolha do meu campo. Elas fazem essa mudança? Daí elas estão preparadas, talvez, para deixar... Eu acho que como o corpo tem a coisa do 3D e essa densidade, né? Talvez você tenha que chegar em certo padrão vibratório para você conseguir se desconectar do corpo. E em alguns momentos você não consegue, né? Precisa de uma ajuda extra, né? Para você realmente ir desconectar, que você está muito identificado. A gente já falou algumas vezes. Para essa identificação, a gente faz pergunta. Verdade, quem é você? Aí a entidade para assim, calma aí, quem sou eu? Quem foi você antes disso? Uau, eu já fui outra coisa. Porque como não tem corpo, você não tem essa forma e estrutura. Então você começa a falar, calma aí, eu já não tenho mais corpo. E aí, quem vai ser você no futuro? Eu tenho escolha, você pode ir embora agora? Posso? E a entidade vai embora. Porque ela percebe que ela tem escolha. E às vezes você precisa facilitar a entidade. Ela vai falar que quer falar com a mãe, com a irmã. Que ela tem algum apego aqui, né? E tem alguma... E eu acredito também que o oposto, que é uma coisa nova, assim, que eu penso, é que a gente fica pensando muito nas pessoas que desencarnaram aqui, que ainda habitam aqui e que ficam no nosso campo. Mas eu entendo que também tem muita gente que veio para cá e que ainda não chegou, entendeu? Que ainda está no outro universo. Como se você estivesse em algum lugar antes de você nascer. Tem muita gente que nasceu aqui em vida, mas muito dela ficou lá ainda.
num outro plano. Então, ela tem dificuldade de encarnar, de estar no corpo, às vezes até... De aterrar, fica muito mais num outro lugar, talvez até isso não tudo... tão presentes aqui. até talvez qualquer uma dessas... Sair, né? Ou vivendo realmente mais fora vivendo mais fora aqui. do que aqui. Porque é muito fácil a gente falar, a pessoa tem dificuldade de deixar o corpo físico. Mas às vezes a pessoa também tem dificuldade de deixar o espiritual. Talvez seja alguns graus de autismo, talvez seja as pessoas que realmente não estão aqui presentes em consciência com tudo. Alguma das coisas que a gente percebe aqui pode ser camadas das pessoas que ficaram lá, que elas não conseguiram se desconectar para vir para cá. Então você fica nesse limbo, que eu acho que esse é o lugar... Não é mais perigoso, porque eu não acho que tem perigo, mas de menos presença, né? Porque você fica menos potente quando você está fragmentado. Quanto mais fragmentado você está. Quanto mais incorporado dentro do seu corpo você está, mais consciente, você está mais presente com tudo, né? Que eu lembro quando eu comecei essa jornada, que eu chamava de espiritual, a gente chamou de consciência... Eu só fui pro espiritual, né? Eu só fui pra minha conexão, eu ficava em meditação, tudo. E quando eu fui pra consciência mesmo, com Access Consciousness, que eu gosto, que eu já sempre falo, eles incluíam o corpo. E foi a primeira vez que eu encontrei uma modalidade, que eu estudei muita coisa, que incluía o corpo. Eu tive várias professores que falavam, não, corpo não, que corpo? E incluía o corpo. E eu lembro que eu li um livro, The Gift of Embodiment, a gente até falou no podcast lá no começo, que é o presente da encarnação, da incorporação de você estar no corpo. E hoje, todos os meus processos, tipo, hoje antes de vir pra cá, 7 da manhã, eu fui fazer um exercício pro meu corpo, que é incrível, que eu encontrei que meu corpo ama. Eu falei, gente, não fui eu que quis fazer 7 da manhã, ele foi meu corpo. De estar nesse presente de você estar no corpo, né? Uhum. Que é isso que você falou. Então, todos os lugares que a gente não está disposto a estar no corpo, que aqui e quanto mais eu estou no meu corpo, disposta a ocupar o meu corpo, a estar presente aqui nessa realidade, mais consciente de tudo eu tô. Que eu tô disposta a estar presente com tudo. Que é isso que a gente sempre fala, né? A consciência, a real, o que a gente fala de consciência é a disponibilidade de você estar presente com tudo que tá aqui, todas as informações. E não, eu não posso ver sobre essa pessoa na rua, aí você tampa um olho, né? Então eu não quero saber sobre meu marido que me trai. Então você não quer. Não, minha filha tá com problema na escola, não quero saber. Eu engordei e meu remédio não funciona, não quero ver. Eu tô com uma doença porque eu tô comendo chocolate. Eu tô brincando, pode ser outra coisa. Mas, sabe, a consciência é sua capacidade, é sua disposição de estar no corpo, nessa realidade, né? A consciência vem de outros lugares também, mas agora incorporado no corpo, acessando tudo que tá aqui. Quanto mais presente, mais consciente. Mais presente quer dizer, eu tô aqui disposta a estar presente com tudo. Recebendo toda essa realidade, né? Não, eu acho que a grande sacada é encontrar justamente o equilíbrio entre essas coisas, né? Porque eu fico pensando assim, durante muito tempo eu excluía também o corpo, né? Não, isso não é, não só o corpo, mas tudo que era físico, material, né? Tudo que era palpável. Uhum. Então, isso eu não preciso, o dinheiro não é bem assim. É uma grande crença que a gente comprou também, né? Completamente. Por quê? Porque era coisa do que eu preciso sublimar todas essas coisas que não são... mundanas, para réis mortais. Esses são para as pessoas não evoluídas. Sim, e tinha muito, e eu vejo muita gente ainda nisso, né? Com essa coisa da espiritualidade, de um julgamento de se sentir acima, né, soberana, uma arrogância que eu me incluí muito tempo, e talvez eu até tenha em algum momento ainda, de achar que isso não era digno, de que isso não me elevava. Você tá distraído, que você tá dando valor pro fútil, pecado capital, então, material, né, ganância. Como eu posso estar preocupada se eu engordei 2 quilos, se a vida é muito maior do que isso. Então, isso é assim, a pontinha do iceberg. E se eu tenho essa visão além disso... Eu não conseguia fazer reflexo. Eu acho que não sei se já contei em podcast. Eu não fazia mais reflexo. Tinha uma época que eu achava que não era espiritual fazer reflexo. Então, é isso. Porque eu acho que teve essa divisão, né? Tem a galera do corpo, né? E tem a galera do espírito, né? Então, tem a galera que tá lá fazendo tudo pro corpo e, de repente, desconectada do espiritual. E tem a galera que tá toda espiritual. Isso era uma crença mais
até que era mais visível antigamente, porque a pessoa que tinha uma vaidade parecia até que era tipo, pô, como? Vazia, né? Exatamente, como? Então, eu acho que essa integração é uma coisa nova, que a gente está entendendo que as duas coisas podem acontecer juntas. Na verdade, elas são juntas, elas nunca foram separadas. Né? É isso, e é entender que é o todo, que elas fazem parte da mesma coisa, que isso não é separado, que traz uma leveza. Ao invés de um peso que eu enxergava, né? Que, não, imagina, como é que eu vou gostar de uma coisa que custa caro? Não, isso é uma futilidade, isso vai além, porque não tem todas as figuras marcantes, né? Buda largou tudo e foi viver embaixo de uma árvore. E aí ele encontrou que não era nem 8 nem 80, né? Isso. Era o meio, que é algo que não é muito claro para as pessoas. Esse caminho do meio parece, mas é muito encontrar, para mim, o caminho do meio, para Carol, por tudo que eu acessei, é encontrar comigo o que me inclui, né? O que é verdadeiro para mim, né? Que vem naquela coisa que a gente fala desde os primeiros podcasts, né? Que é o não excluir. Uhum. Que é isso que ela estava falando, tudo. desses pontos obscuros, que eu acho que talvez o trauma acontece isso, ou algumas coisas que a gente escolhe e não vê porque é muito dolorido, que eu acho que talvez tenha a ver com o nosso passado, né? Que a gente também já falou sobre isso. A energia que você deixou no passado. Algumas memórias suas que foram tão difíceis, né? Que você ou anestesia ou você congela, e aí você vai ficando com esses pontos obscuros. Então, é como se realmente seu corpo, a sua vida, fosse uma casa que você foi apagando as luzes dos cômodos, né? E você fica vivendo muito apertadinho numa vela, no único lugar que você consegue enxergar, porque aí você começa a ficar muito assustado de ver o resto. Então, e cada vez que você vai fechando, apagando um cômodo, você vai ficando cada vez menor internamente, com mais medo de acessar o resto. E menos presente, não podendo acessar tudo que está na sua frente. Exatamente. Né? Quando você fala, cria os tabus, né? Os tabus, as os crenças, preconceitos, os julgamentos. Você já não acessa o que está lá, Você está limitando, você não acessa quer ver tudo que está lá. Quanto menor seu julgamento, quando você não tem julgamento de uma coisa, você consegue acessar o que está lá de verdade, né? No nível que sua neuroplasticidade, que a sua consciência acessa, né? Tudo é também o nosso nível de consciência. Quão disponível e quão grande ele está desenvolvido, né? Agora, né? Tem muita gente, por exemplo, que está em tem uma vida, tá vivendo numa favela ou num lugar, em algum país, que nunca conheceu nada diferente. Como que essa pessoa pode escolher algo diferente? Às vezes a pessoa não consegue nem perceber que existe uma outra possibilidade, porque a neuroplasticidade dela não foi para esse lugar. Isso. Mas isso no nosso dia a dia, eu percebo isso. No meu, vou falar sempre por mim, né? No meu dia a dia, tem muitas coisas que eu nunca experimentei, que eu não experimentei e não tenho consciência de que existem. E cada vez que coisas novas vão chegando e eu vou sabendo que aquilo existe, né? Vou percebendo isso, esse espaço que existe, mais vai agregando. Então, enquanto você estava falando, veio assim uma imagem do que vai te completando, mas não de suprindo a falta. Não no lugar da falta. Não de falta, isso, não que falta. Não tudo que você escolhe na falta, tá sempre vai sempre faltar, porque tá na frequência da sua escolha, que é da falta, né? Não o que você falta. pode adicionar? Exatamente. Então, quanto mais coisas eu vou incorporando aqui, agregando... Incorporar, isso. Trazer para o corpo, né? Vai ampliando as minhas possibilidades. Então, cada vez que eu separava que o corpo é isso, que o material é aquilo, menos possibilidades eu tenho. Você estava dividida, né? Fragmentada. Não, né? É como se você tivesse... Sabe, olha a imagem que me veio agora. Sabe aquela você tem uma água e você vai pisando nas pedrinhas? Uhum. Você vai avançando, né? É a imagem que está me vindo agora. Então, cada vez que eu excluía, eu tinha menos opções para onde ir. E aí, inclui aqui que, ok, ter prazeres com o seu corpo. Põe uma pedrinha aqui, eu andei. Ou seja, enquanto eu posso negar o recebimento. Qualquer lugar eu posso ir. Porque a pedrinha não sai dali, eu consigo ir pisando. Então eu vou somando, eu vou ampliando as minhas possibilidades, onde eu vou, onde eu frequento. E nada me impede de
que parece um voltar, mas não é um voltar, porque faz parte do todo. Então eu vou aqui, venho aqui, vou ali, venho, volto para esse lugar. E não é o voltar, não é um regressar, andar para trás. É que eu sinto como todas as situações têm sempre os dois lados, e alguma coisa que pode ser ruim, pode ser boa, não no julgamento do ruim e bom, mas ela tem todas as possibilidades dentro de uma coisa. Se você não quer ver aquilo que pode ser ruim no seu ponto de vista, você também não vê o bom. Então, você começa a não ter acesso a tudo de positivo que tinha atrás daquilo, daquele aprendizado, daquela lição, daquele momento da sua vida. Então, você só não exclui o ruim, você também exclui o que está junto daquilo. Então, as experiências que você evita ver, você vai deixando, porque você quer se proteger de não estar exposta a alguma coisa negativa, você também está deixando de ver o positivo que tem por trás disso. Então, você fica limitado, na verdade, né? E aí eu acho que você tem que ter uma força interna. Eu converso isso muito com a minha filha, né? Porque você vê na criança que ela vai começando a limitar, e ela fala, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero lidar com isso, aquilo, e vai fechando essas portinhas, você já vai vendo, né? E aí você fala o quanto que você tem que ser forte e acreditar na sua força para você poder lidar com aquele assunto. Porque às vezes você vai se enfraquecendo diante do assunto. Você não acha que você tem essa força para lidar. E aí você não passa por eles, né? É a mesma coisa que você vai falar, vou estudar matemática, tá? Então eu já sei que matemática é ruim, eu não quero. Quando você vai pegar a lição, tem realmente o lado de você ter que decorar alguma coisa, mas tem um outro lado que se você estiver ali aberta, você vai falar, nossa, entendi uma coisa, e aí abre para uma outra possibilidade. Se você não enfrentar isso, você não consegue abrir por outro, né? É como negar o recebimento. Eu tinha uma época, no auge da espiritualidade, antes de eu entrar na consciência, que eu tava assim, passava 3 horas por dia em meditação, eu era a pessoa mais boa do mundo, eu não podia comer nenhum animal, que era um processo que eu passei. Não tô falando que é certo ou errado comer animais, eu acho que cada um tem escolha, tem algo, um dia a gente pode até falar sobre isso, mas eu fazia tudo que era para ser mais boa, sabe, a boa pelo julgamento, que muitas vezes a espiritualidade leva a gente a isso, né? Só fazer o que é bom, né? E você não se inclui. E eu usava, assim, vestidos lindos, maravilhosos com havaianas. Então eu tinha 3, 4 havaianas, eu só conseguia usar vestidos com havaianas. Quando eu mudei pro Brasil, eu não tinha roupa. Então as pessoas me convidavam para jantar, eu não tinha roupa para sair, porque eu limitei tanto tudo que eu podia receber por uma crença de que se eu tivesse mais do que eu tenho, ou se eu tivesse o sapato combinando, ou se eu fosse tudo isso, eu tivesse toda essa capacidade de corpo e ser, ia ter alguma coisa errada comigo, eu ia estar invalidando todo o meu conhecimento espiritual, né? Quanto que a gente faz disso? E se a gente for ver, eu tô até lendo um livro da Dolores Cannon, que eu amo a Dolores Cannon, eu até vou pro Egito, eu nem contei pra vocês, ano que vem, com essa turma da hipnose, depois eu conto, da Dolores Cannon, chama Horns of the Goddess, das deusas, e lá fala de várias, das deusas, de um monte de coisa, e fala dessas mulheres, desses seres que eram incorporados por essas mulheres que eram as mais evoluídas fisicamente e tinham um canal aberto, mas não era só sobre o canal, o ser, o corpo delas, elas tinham que estar muito incorporadas para poder receber, canalizar essas deusas. E aí eu falo, existe algo mais potente do que uma pessoa que ela é fisicamente e conscientemente? Não existe. Alguém que está realmente adorando o corpo, vivendo o corpo, né? A alegria do corpo, né? A alegria da incorporação, de estar num corpo e desenvolvendo a sabedoria e a consciência. Não precisa ser necessariamente consciência e espiritualidade, mas alguém que está trabalhando e ama o que faz, ou tem uma mãe que está lá, que está presente com a família, né? Alguém que está realmente presente com o corpo, é a maior potência. Para mim a cena que quando... Tem uma cena para mim que representa isso, que foi a Gisele Bündchen andando naquele Maracanã na Olimpíadas. Assim, eu nunca vi uma coisa tão potente na minha vida. Assim, de realmente... Não é porque ela é bonita, porque o corpo dela é isso. É muito além do que isso, tudo porque que ela é. Né? Então, você vê materializado ali... É uma coisa super simples, né? Uma caminhada. Foi uma caminhada, tanto, mas de verdade, assim, realmente... Ela trouxe tudo aquilo que ela é para aquele momento. Então, você vê, é maravilhoso, porque é materializar, né? É trazer para a matéria, tá aqui nessa dimensão, por que a gente não quer aparecer? E aí as pessoas, às vezes, elas querem tão não aparecer que ninguém vê elas.
Não tem aquelas pessoas invisíveis, que você nunca vê? É verdade. E aí volta com aquela coisa que a gente falou. E as pessoas que você sempre encontra, mas nunca fala, né? E nunca se conecta, mas tá sempre lá no seu caminho. Será que em algum lugar tem algum processo, né? Alguma dinâmica, alguma cura ou algum presente que, se você tiver coragem de ir lá e falar oi para essa pessoa que você sempre encontra, que às vezes a gente encontra essas pessoas, até fica lá, nossa, já vi você, déjà vu. Mas tem algo te chamando para se conectar, né? E se você estiver presente realmente com a sua vida, né? Presente com tudo aqui. Eu tô numa fase muito engraçada, porque eu, de repente, tô vendo coisa que eu nunca vi antes. Então, eu não falei pra você, cara, mas você tinha essa tatuagem aqui? Aí eu fui num lugar que eu falava, nossa, mas era pintado assim? Não, é só 70 anos que é essa cor, né? Está presente. Porque, de verdade, eu acho que tem a ver com isso que a gente fala de que tá disposto a receber. Porque, em algum momento, eu não tava recebendo aquilo, eu não tava vendo, eu não tava prestando atenção, eu não via isso. Então, você só consegue começar a perceber aquilo quando você acorda esse lado teu, para você perceber coisas que sempre existiram, não são novas, entendeu? Então, isso que eu acho que é tão bacana da vida, porque você pode se encantar o tempo todo, às vezes com a mesma coisa, porque o teu ponto de vista cria a sua realidade. E se seu filtro, na hora que você tá olhando, tá deturpado, você só vai ver diante daquilo. Aí você fala, nossa, é como se você pegasse o óculos e limpasse e falasse, uau! Ou quando você tá tipo com grau, né, tem que colocar um óculos pra você enxergar melhor, você fala, meu Deus! Outro dia eu tô enxergando, que é isso? Eu fui pra praia, pra Maresias, com minha família, e tava super frio. O mar tava assim, um gelo. E meu filho falava, vamos, mamãe. Ele pegou, me puxou e me jogou no mar, assim, me levou pro mar. E eu falei, muito obrigada, Alec, por isso. E eu fiquei no mar. E eu fiquei lá, naquele gelado do mar, umas 2 horas. Aí veio minha outra filha, a gente ficou brincando. Eu fiquei lá, mergulhando, nananã. E eu saí do mar, eu tava numa frequência tão alta. Eu acessei, assim, tava tudo. Eu tava em comunhão com tudo. E a gente chegou em São Paulo, e eu ia vendo São Paulo, eu não conectava com nada que normalmente, que tem o que é definido como baixa frequência, sabe? Eu tava assim, tudo era lindo. Eu olhava pro sol, e aí a planta. Eu conectei com tudo que tava nesse patamar energético da alta frequência. Foi incrível. Eu mandava mensagem pras pessoas, falava, olha, recebe da minha frequência, tá muito alta a minha frequência. Olha isso, onde eu tô agora, sabe? Foi algo, que eu acho que tem a ver com isso. A frequência onde você sintoniza. Tá, e aí você sintoniza e começa a enxergar as coisas que estavam sempre E não aqui. é que você está criando, exatamente, que tem um pouco assim, não é que você, a partir de você estar nessa frequência, você começou a criar aquilo sempre existiu. Mas você está disposto a acessar essa dimensão, que volta naquele papo das dimensões, né? O que está nessa frequência, você está conseguindo, tá mais presente para enxergar tudo que está aqui, né? Tudo, tem bilhões de pessoas com corpo aqui, atualizando diferentes realidades do que elas estão dispostas a receber. Qual é a sua verdade? Que aí entra em algo que é polêmico, que eu não acredito que nada acontece por acaso. Eu não acredito que alguém vai vir aqui, vai entrar com não sei o quê, porque, coitada de mim, eu já acho que tem outras... Tem movimentos, né? Eu lembro que eu morava em Nova York, né? E a gente mudou pro Brasil. E eu e o André, o André falava pra mim assim, a gente só vai mudar do Brasil se algo ruim, algum crime acontecer perto da gente. E eu falei, concordo, a gente só vai mudar, eu repeti isso. Não, vocês estão bem no Brasil, estamos ótimos, a gente ama o Brasil, a gente só vai mudar se um dia alguém vier assaltar perto da gente. Aí um dia eu tô saindo, já acontece essa história em podcast? Acho que sim. Aí eu tô saindo de casa, aí eu ouço uma voz que me avisou que não aconteceu nada. E eu criei aquela possibilidade. Eu criei, que só ia mudar, era pra eu mudar do Brasil, e eu criei aquilo como... Um gatilho, uma coisa que você queria. Eu criei aquilo, eu precisava daquilo porque foi o que eu criei. Hoje em dia eu falo, não, se eu precisar mudar alguma seja coisa uma que eu tenha escolha, com facilidade, que eu percebo os sinais, mas eu não preciso de nada chocante para fazer uma escolha, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso, e eu também acho que muitas das coisas que acontecem, as pessoas não estão conscientes e presentes para mudar as dinâmicas anteriores que vieram, tipo as inércias, que é essa coisa de você encontrar alguém, você vai... Quanto é na inércia que você sempre encontrou essa pessoa em toda... quando era uma outra civilização, você também encontrava com essa pessoa. De repente, essa pessoa era a sua arrumadeira numa outra vida. Ou era sua filha. E você vai encontrando essa pessoa até o momento que você vai se aproximar dessa dinâmica e tá presente com essa dinâmica e se posicionar de uma outra maneira. Isso eu acho que até encontros que parecem acaso, mas como a sua vida, até o momento que você vai pegar na sua vida... vai estar tão presente na sua vida que você vai falar,
essa inércia, tipo, na sua família tem gente que, todo mundo na família, eu vou falar uma coisa, tá? Um monte de gente na família morre. Sabe, tem pessoas que sempre morrendo gente em volta. Não que só morre a mãe e pai, mas morre mãe e pai, morre amigo, morre prima, morre não sei o quê. Outro dia eu atendi uma pessoa, eu dei esse exemplo, a pessoa, sou eu. Eu falei, então, que fica morrendo, sempre tem gente morrendo, uma vez por mês tá no cemitério. E às vezes é uma inércia que tem aí. Você vai estar sobre o efeito disso, ou uma hora você vai parar e vai falar, eu escolhi uma família. Olha que interessante, nessa vida eu tenho algo a trabalhar com essa coisa da morte. Entende? Uhum. Quando você vai assumir o posicionamento do que está acontecendo, entre aspas, com você. Que você está criando, consciente ou inconsciente. Entendeu? É isso. Às vezes é para trazer essa energia, sabe? Que não é que vai te permitir que algo aconteça. Eu tô tão consciente hoje em dia que antes de acontecer alguma coisa, às vezes 1 segundo, ou 5 segundos, ou 1 minuto antes, eu tô consciente do... Vem a informação pra mim, eu tenho às vezes é 1 segundo, então não dá pra realmente mudar, mas eu recebo a informação do que vai acontecer. Uhum. Quanto que a gente tá recebendo a informação, mas quão presente você tá pra ouvir isso, quão limpo tá seu canal e não distraído com seus pensamentos ou com futriquinhas, sabe? Ao invés de você estar presente ouvindo tudo. Nossa, é interessante, porque eu comecei ontem um livro, li 3 capítulos. Do poder do subconsciente. Nossa, eu tô escutando isso. Você tá também? Tô escutando esse audiobook. Eu também. Nossa, uma amiga minha me colocou ontem. Comecei ontem. Eu também. Você começou ontem? Podcast das 3. Ai, é sério. Gente, juro pra você. Eu coloquei até no carro hoje pra ir ouvindo mais. Nossa, impressionante. Que demais isso, olha só. E ele fala muito disso. Tô falando, é o filme. Olha como as coisas estão ali, muito né? louco. E foi muito legal ouvir isso, que ele fala até da fé. Uhum. Né? O quanto a fé, que as pessoas chamam de fé, vem muito disso, do que você enxerga, percebe aquela emoção que tá ali, a coisa vai criando aquele campo, né? Vai criando aquela realidade que você falou da escolha. Né? Fala mais disso da fé para trazer mais informação. A fé, eles colocam a fé como o poder do subconsciente. Então, eles dão exemplos de pessoas que se curam. Né? Igual o João de Deus. Você mandou. Quando eu fui no João de Deus, todo mundo falou: o que você acessou no João de Deus quando você foi lá? Eu acessei todas as possibilidades. Se a pessoa acredita que ela vai se curar indo no João de Deus, você vai se curar. É isso. Mas Jesus falava: sua fé te curou. Né? Porque de verdade não tá fora, tá dentro, né? Tá dentro. E como? Tirando todas as crenças que te impedem de ter aquilo. Porque o que atrapalha é isso. Tudo que você limitou para ter. Então, na verdade, é tudo que você tem que tirar. Você não tem que colocar, você tem que tirar. Você tem que deixar. Eu vinha pra cá hoje, eu tava dirigindo, vindo pra cá, lembrando de uns primeiros podcasts que a gente fez também, que aí em algum momento eu falava assim, que até mais importante do que você se conhecer é você saber o que você não é. Que era de tirar essas camadas do que você acreditou ou que fizeram você acreditar, isso que você comprou. Né? Que é isso que a gente tá falando no carro. Não, e é tão engraçado que eu escutei também um desses assim, falando, é mais importante você ter mais pensamentos positivos ou menos pensamentos negativos? E eles estavam debatendo sobre o que pesava mais. E, na verdade, o que ele falou é menos pensamentos negativos. Porque, na verdade, se você colocar mais pensamentos positivos, só que a tua base tá um negativo, você coloca, tipo, açúcar num lugar que tá cheio de sal. Isso é pro errado de você também, né? Não, eu ainda tô presa nessa história que você começou ontem. Audiobook também. Audiobook. São 3 horas. É um negócio imenso. E eu falei, pô, será que eu vou continuar? Mas eu falei, não, eu vou. Eu achei tão interessante. Logo no começo já me pegou. Então, e aí você pegou, nossa, ontem. Ontem, eu também comecei ontem. Apareceu pra mim. Eu quero trazer mais uma coisa aqui, bem interessante que aconteceu. Eu fui outro dia, minha filha faz acupuntura, né? Super acupunturista, incrível. Eu amo ela, depois se vocês quiserem eu dou contato. E eu vou lá e eu me dou muito bem com o ser dela. Eu acho ela demais, ela tem conhecimento, eu tenho conhecimento, então eu vou lá e não paro de falar. E ela virou pra mim e falou assim, Carol, você não volta mais aqui com a sua filha. Você fala demais, ela vai vir sozinha. A Nuke não pode mais ir com você, nem a Gaia. Elas vêm com a babá ou vêm sozinha, você não traz mais. E eu comecei a rir quando ela falou. E eu falei, uau, ela não me julgou. Porque quanto que a gente acha que as pessoas, elas estão se importando com a gente
Quanto que a gente mistura, a gente até acho que já falou um pouco sobre isso em outro podcast, mas eu quero trazer porque eu nunca tinha visto essa energia que ela me mostrou. Que ela me falou alguma coisa que poderia parecer um julgamento, mas na verdade ela só estava me trazendo a informação. E eu ri, que foi tão leve, eu falei, é verdade, eu não paro de falar, eu sou muito engraçada. Quanto que a gente misapply, vou falar em inglês, depois eu trago em português, que essa informação pra mim também é em inglês, e misidentify judgment with caring. Quando que a gente mal identificou e mal aplicou julgamento como cuidado? Como que quando a gente cresce, nossos pais tratam a gente, acham que estão cuidando da gente, mas eles estão julgando a gente. E a gente misturado. E a gente nunca aprende. E né, quando que a gente vai falar com nossos filhos uma coisa, ai, não faz isso. Não vai comer tanto, chegar você vai ficar gordo e você acha que você tá cuidando, mas é um puta julgamento. E no final tem o cuidado, mas a gente nunca aprendeu a ser cuidado sem julgamento. Quanto que essa energia de julgamento e cuidado é misturada, sabe? Quanto que a gente quer proteger... Eu tô dando exemplo de filhos, como eu tenho muitos filhos, que eu vejo neles, eu fazendo isso. E quando eu comecei a acessar essa informação, foi num curso... Eu falei, uau, tá aí. É que aquela coisa que você falou, me veio crítica positiva, né? O ou julgamento inveja positivo, branca, né? O julgamento assim, não, é uma crítica, né, positiva, construtiva, que tem a ver com isso, né? Eu tô te pontuando pra falar, ó, não é assim, mas é um deveria julgamento ser assado. que parece Sim, caring, total, parece cuidado, é um julgamento. Total, e quando ela olhou pra mim e falou assim, Carol, você não vem mais aqui com a Nuke, você atrapalha o tratamento lá, você não para de falar. Eu comecei a rir, porque ela não tinha nenhuma energia de julgamento. Mas então também, além da energia dela que não tinha de julgamento, o quanto você estava aberta agora para receber e perceber que não tinha um julgamento. Porque o quanto a pessoa pode até estar falando sem julgamento... E você tá vendo dessa porque é o teu filtro. O meu julgamento faz... ter certeza que você tá me julgando. Mas você acha que ela não ia falar isso? Mas tem a energia como primeira língua, né? E a gente, é muito difícil, nossos pais, quanto que é, tem o cuidado puro, as avós têm isso. Mas o quanto, eu entendi isso que você falou, eu percebi exatamente isso, mas é assim, é o quanto a gente tá nessa frequência da reação, né, reatividade, proteção. De receber isso da maneira que realmente é, o quanto a gente não, em algum momento, distorce o que, então a tua energia veio pra mim sem julgamento. Só que quando chega em mim, tem uma coisa tão aqui, de meu julgamento, que eu distorço isso e ela chega... Porque talvez você nunca aprendeu a ter alguém que cuidou de você de verdade, né? E aí alguém que se preocupou, que tá caring, que tá cuidando, né? Que tá... A forma chega... Você acostumou, chega na mesma forma e muda o que tá, o conteúdo, né? É que você é julgado conforme você se julga, né? Na verdade, é tudo né? espelhado, né? Pra fora. Porque se você realmente é cruel com você imagina que tá todo mundo fazendo a mesma coisa com você. Quando você é mais amoroso com você recebe amor. Mas é a forma como você se trata, né? Não tem a ver com o outro. Mas isso... Nada tem a ver, né? É interessante isso, não é? Como que a gente nasce... Isso começa... Quando ela falou pra mim, eu falei, uau, que engraçado. Eu ri mesmo, eu já tá aqui de riso. Eu comecei a rir, gente, eu sou uma matraca. Eu não paro de falar, é verdade. Não tinha julgamento. Ela não falou aquilo pra me sentir mal, pra fazer ela melhore. Era o que era. Era a informação. Quanto que é tão raro isso. Então, né? E as avós têm isso. Eu tenho essa coisa com as minhas avós já não estão mais aqui. Ontem até a gente tava falando das minhas avós, que elas gostavam de mim sem me julgar. Teve uma vez que minha avó me falou uma coisa, para não falar que eu via pessoas mortas, entidades, quando eu era pequena, para não ser julgada. E que me pegou, mas ela não estava ela estava do julgamento dela, talvez, mas porque ela se importava, então até isso me prendeu. Mas quando que os avós, já é outro filtro dos pais, né? Mas aí eu acho assim, talvez tenha uma pegadinha, porque como não é o... Porque na verdade você cuida pensando em você, aquele jeito altruísmo, egoísmo. Então assim, leva um casaco, você vai sair assim pelada, porque de verdade se der qualquer coisa a pessoa vai voltar doente, quem vai cuidar? O pai, a mãe. Então é um jeito de cuidar, se autoprotegendo. Mas depende. Eu acho que
Tudo é isso? Você acha um casaco? Não, mas eu tô falando desse negócio da avó, quando você me falou, me veio isso. Que aí, tipo assim, a avó, ela consegue ter esse distanciamento, porque de verdade ela vai assumir uma parte, mas não toda, entendeu? Então, quando você tá totalmente identificado ali, que vai chegar em você, é muito mais difícil, pode acontecer. Mas o avô, ele tem um distanciamento, né? E também de ter passado por tudo, de já ter valorizado, você não tá tão identificado com uma situação, é diferente. Você falando disso, de ter passado por tudo, já me veio outra coisa aqui disso, de como essas experiências, que é o que a gente estava falando, né? Essas experiências vão levando a gente para alguns lugares, né? De ter passado por várias experiências. A Carol tá aqui, ó, tá captando isso. Né? Que, por exemplo, você pega das avós, né? Que tem uma visão, já uma percepção de mundo. Tá maior o espaço, né? Isso. O então espaço é maior, então elas têm um acesso maior. Isso. Que é isso, quando a gente tá micro-identificado com algo, a gente reage com aquilo. Aí você tem que expandir. Às vezes quando tá, eu tô sufocada, alguma coisa, não tô dando conta, que seria um pânico, mas não chega a ser um pânico, mas se você expandir, relaxar, baixar as barreiras, expandir seu ser... tá maior, né? Então, de verdade, daí você não precisa viver 90 anos para ter as experiências. Sim, se você começar a ter essa visão. Mas o que acontece? Que eu falo, a gente só consegue falar para um filho, isso vai passar, porque você já passou por aquilo e passou aquilo. Na hora que você tá lá, tipo, quando eu perdi minha mãe, eu só consigo conversar com alguém que perdeu a mãe porque ela passou, e eu vou ouvir ela vai falar, eu sei que você tá vivendo isso, mas isso daqui eu vou te falar, porque ela percorreu uma estrada que você ainda tá percorrendo. E na hora que você tá percorrendo, você não sabe qual que é o próximo passo. E você tem medo que aquele passo não vai acontecer. Então, só alguém que já trilhou aquela estrada, ou alguém que expandiu ali, que é o que a gente tá fazendo, criando mais consciência para você não precisar ou ficar refém de um guru, ou ficar refém de alguém que viu, ou ficar ali para você mesmo ter acesso, né? Mas isso é um trabalho que é a nossa proposta, né? Não é fácil. Para acessar de um neuroplasticidade, que é isso, dessa biodiversidade, desse espaço maior, tudo maior, ampliar, né? Amplo. Então, mas tem coisas que você consegue chegar sem ter passado. Você consegue acessar alguma... Por exemplo, isso que você falou, que você perdeu sua mãe. É uma coisa que eu só vou conseguir saber... Então, é isso. Se eu passar. Então, isso não tem como. Porque eu até já trabalhei isso em mim, que eu vivia tanto a dor do outro, como se eu tivesse pondo o pé na água. Até acho que foi você que me falou isso, né? Que você tá pondo o pé na água para saber o quanto você aguenta ficar. Então, você vai experimentando através da dor do outro. Isso eu tô falando das dores, né? Mas você vai se acostumando, você vai vendo a temperatura ali para ver até quando você aguenta para quando chegar na sua vez. Só que a gente não faz isso com coisas que nesta realidade a gente chama de boas. E que aí entra o poder do subconsciente, né? Que se eu, por exemplo, você tem uma experiência de corpo, você lida bem com isso, você experimenta várias possibilidades, você tá vivendo o aqui e agora. Eu faço menos essa experiência através de você, de ir buscando isso, do que com a dor. Tô falando eu, né? Então, vou buscando ver, você passou por um momento doloroso, eu vou me colocando no seu lugar para ver até onde eu aguento, muito mais frequente do que o positivo. Eu vou para ela que tá experimentando uma coisa super prazerosa, gostosa, para eu ver como é que é, e aí transformar isso numa realidade para mim. Conseguiu pegar aí, cara? Sim, mas acho que tem a ver como uma preservação. Mas é uma escolha, né? Uma escolha do empata, né? Essa coisa do empata, de você querer ser o salvador da humanidade, de você... Essa coisa de simpatia e empatia, se colocar no lugar dos outros, né? Mas acho que tem a ver um pouco com esse registro inicial de preservação das... Assim, a gente quer muito mais saber onde estão os perigos para se proteger e não acontecer, do que onde estão as facilidades. Também. Porque as facilidades vai ser fácil, então vou. Entendeu? Mas isso tem a ver com o patamar energético que você está frequentando, né? Crença, eu acho, né? Eu já escolho facilidade, alegria e glória de verdade. Pra mim está esquisito, tá sofrimento. Eu já liberei sofrimento da minha avó anos. Aí eu vejo na minha mãe, quando eu converso com minha mãe, muito íntimo. Quando eu converso com minha mãe, eu falo, mãe, você não percebe, a sua voz inteira tem uma frequência de sofrimento. Quando você vai liberar isso? Eu sou assim. Eu falo, mas você poderia não ter mais isso.
mas não sei o quê. Eu falei, isso tem a ver com a sua mãe. Mas me faz mais próxima da minha mãe. É a mesma dor. Mas você precisa, que eu acho que né? Você precisa disso. Isso é uma verdade, que a gente precisa se aproximar das pessoas pelo sofrimento ou pela programação que a pessoa tem. Isso é verdadeiro? Pode até ser para algumas pessoas. Você é conectado pelo sofrimento. Tem muitas religiões, muitas coisas que são... Total. A conexão é o sofrimento. Mas aí que entra, né? Quando você continua com aquilo, porque talvez te falte conhecer que existe outras opções. Porque aí quando você percebe que existem as outras opções, que você amplia, aí sim a escolha fica uma escolha realmente. Não escolher na falta, como a gente falou no começo. Então, quando você, por exemplo, que é o que você... A Ká fala sempre isso, né? Então, quando eu faço tal coisa, eu sou um convite para que você faça também. Aí sim, quanto mais presente, mais consciente eu estou, eu consigo perceber que as coisas que você faz, que você não reage, as escolhas que você faz, aí sim elas se tornam um convite para mim. E não a dor. Então, eu consigo, hoje em dia, muito mais perceber, fulano tá super triste, tá vivendo uma dor profunda. Ok. Eu percebo isso, tô aqui, posso ser espaço para te dar algum tipo de contribuição, mas eu não preciso mais viver sua dor junto com você. Quem estava vendo o documentário do Moisés, foi uma de vocês? Não. Alguém comentou comigo do Moisés, que falou que era interessante que Moisés ele foi criado pelo faraó. Então, eu comecei a assistir, mas acho que eu não falei como não lembro, só trazer que tem essa energia. A energia é parecida, então, e me veio pela frequência onde a gente foi, que a gente sintonizou, e falou... Que é um documentário que tem, eu não assisti, tá? Eu assisti, acho que eu assisti um episódio, Mas alguém me trouxe essa energia e falou que olha que é uma outra perspectiva sobre a vida de Moisés. Porque eu estudei a perspectiva do judaísmo, que eu cresci, e depois da Cabala. E essa pessoa me trouxe da ciência. Falou que o Moisés... Não falei qual que é o certo, qual é o errado, gente. Saiba o que você sabe. Mas eu achei interessante que tinha essa energia. Que o Moisés, ele foi criado pelo faraó. Né? Então, ele teve acesso a outras possibilidades. E aí ele viu o povo dele, da onde ele veio, sofrendo. E ele era um pastor também. Então, ele conhecia os ritmos das marés. Então, uma hora ele falou, existe uma outra possibilidade para o meu povo. Ele não precisa ficar sendo escravo. Olha como a minha vida tá. Isso é por esse documentário. E ele foi lá e falou, vamos embora. E levou o povo embora. E como ele conhecia as marés... Ele sabia a hora de passar. Eu achei interessante isso. Isso é a ciência. Como a ciência está explicando os fatos bíblicos, né? Caroline, já peguei um pouco talvez da Cabala e eu acesso que quando você tem clareza do que você quer, o mar se abre, né? Pra mim foi meio... Mas é a mesma coisa, né? Porque não interessa se o mar se abriu pela consciência ou porque a maré baixou ou o que foi. De qualquer forma, eles estavam ali na hora certa, do jeito certo. Isso já é uma abertura. Eu acho que pouco importa. Eu acho que onde que a fé se prende é que ela quer ficar ali e falando, será que Jesus multiplicou os pães? Não é sobre isso. Se foi isso ou se não foi, se foi a consciência. É o convite para algo novo. Quanto que as pessoas não liberam o sofrimento... Porque elas não conhecem algo diferente. Isso. Todo o universo que minha mãe conheceu era a mãe dela. Só que ela tem eu de filha. Eu já liberei o meu. Vamos! Eu já não escolho mais frequentar essa frequência de sofrimento com nada na minha vida. E eu ainda, às vezes, tenho com meus filhos alguma coisa ou outra. Mas eu já não escolho mais. Você consegue sair, mas aí tem um apego da... É isso que eu ia falando, apego. Tem um apego, é seu então o apego, veio da sua cabeça. Tem um apego do sofrimento, né? Então quanto que as realidades que você falou que a sua são mãe... apegos que a gente tem para se conectar com as pessoas. Isso, que sua mãe manter veio isso, o apego, porque sua mãe falou que se conectava. Escolha, tem gente que não quer ter escolha, gente. A gente acha, porque na escolha a pessoa tem medo da culpa. Porque de verdade tudo que eu escolho... E aí não tem dinheiro. Muita gente que não está, reclama da realidade financeira é porque quando você tem dinheiro, você aumenta a sua escolha, a sua capacidade de escolher. E tem muita gente que não quer ter tanta escolha. E aí tem gente que tem dinheiro e aumenta a escolha e aí fica doente. Começa a ter doenças, porque também não quer poder escolher tanto. E tem muita energia aqui. Porque a gente acha que ter escolha é uma coisa que todo mundo quer ter acesso. Não. E na verdade não. Porque diante da escolha tem a responsabilidade, tem a consequência. E a pessoa às vezes ela prefere que o outro escolha por ela e ela fica sempre na vítima. E aí ela colocou Deus fora a vida inteira, né? Achando que o outro escolhe, né?
Porque até você deixar que o outro escolha, é uma escolha. Essa é uma escolha. Que é Na não escolha, a escolha. Deixar o seu poder fora de você, né? Quando você tá disposta a trazer o seu poder pra você, né? Saber o que você sabe, se honrar. E não mais dar o seu poder pra fora, né? Pro mundo, né? Pra esse Deus fora de você, que não precisa nem ser o Deus da fé. É esse Deus que seriam os outros, né? E se você puder ter a escolha da sua vida. E o que mais é possível?